E aí, gente? Bom dia. Tudo bem acordado, né? O mais antigo já sabe o que significa esse balde aqui na frente, né? Alguém que está com dúvida se tem água ou não? Tem peixe. Tem peixe ou não? Tem peixe. Acho que alguém vai descobrir hoje. Está me revelando que alguém vai descobrir se tem peixe hoje. Página 23 do seu livro. Ontem, naquele tempo, uma fogueira de compartilhar. Ouvindo vocês, muito bom, vocês foram dicas ali. Fiquei pensando, a gente pode agradecer a Deus em podermos vencer o pecado. Tudo que a gente cantou aqui, tem feito nesses dias. A gente está junto, né? Um ajuntamento, reunidos. Gosto de pensar às vezes que, olhando para a igreja, assim, seríamos pessoas totalmente desconhecidas umas das outras, sem relação nenhuma, talvez pessoas que a gente estaria aí pela vida, xingando no trânsito, fazendo algum tipo de maldade. Jesus foi alcançando cada um e mudando nossas vidas, nos juntando, compondo a sua igreja, como 1 Coríntios 12 diz, coordenada, cada parte escolhida de maneira sábia, perfeita pelo Espírito Santo, para estar unido ali junto, para que esse grupo vença o pecado. Porque já de certa forma nós fomos vencidos por Jesus. Ele venceu a nossa resistência, o nosso egoísmo. Então Ele nos conquistou. Por isso nós ganhamos poder de mudar. Um salve alguém que está mudando. Porque ele tem um objetivo só. Deus escolheu. Qual é? Qual é o objetivo de Deus para a nossa vida? Filipenses 3, que Paulo fala, uma coisa faço. Ser parecido com Jesus. É isso que está fazendo na nossa vida. Já o conhecemos. Gasta um minuto em oração, tá bom? Antes da gente começar. Pedindo que você possa aproveitar bem esse tempo, que você vença as resistências desse dia. O sono é uma delas. Você tem a disposição. Peço para Deus ajudar você, como a gente orou no primeiro dia, a compreender e a querer colocar em prática o compromisso de viver desse jeito. Você tem ouvido da palavra de Deus.
Obrigado, Senhor, por a gente poder estar aqui na Tua presença mais uma vez. Significa que o Senhor cuidou de nós, como o Senhor tem feito cada dia da nossa vida. Obrigado pelo privilégio de poder abrir a Bíblia, entender, ouvir a Tua voz, entender e em Cristo Jesus ter o poder de viver dessa forma. Nos ajuda a querermos isso mais do que tudo. E se isso for verdade, a gente sabe que o Senhor vai ouvir a nossa oração, vai nos mudar, vai trabalhar na nossa vida com o cuidado, com o amor que o Senhor tem, com a paciência, mas vai trabalhar em nós, para não permitir que a gente viva, trazendo para a nova vida que nós temos tudo que não presta para nós, tudo que não presta para os bons propósitos que o Senhor tem para nós, a partir do momento que o Senhor nos salvou, o Senhor nos ganhou. E pedimos que, por vivermos vidas comprometidas com o Senhor seja visto, o Senhor seja honrado. As pessoas não fiquem perto de nós ou queiram viver conosco porque elas veem algo na nossa vida que exalta a nós mesmos, mas que elas vejam o Senhor Jesus. E vendo o Senhor Jesus, elas queiram também saber, conhecê-lo, ter suas vidas mudadas por Ele também, Senhor. Nos ajuda nesse dia a aproveitarmos bem o nosso tempo contigo. É o que pedimos em nome do Teu Filho. Amém. Isso aqui não está passando. Sim. Alguém fala. Fala no PowerPoint. Acho que deve ser alguma coisa no vermelho. Deu start. Bom, nós já vimos viver ao extremo a vida de Jesus Cristo e a vida proposta por Ele, que é também abandonar o seu egoísmo, o seu egocentrismo, que é morrer diariamente e que significa viver diariamente como discípulo de Jesus. Então hoje, número 6, viver ao extremo como discípulo de Jesus é a única forma de sua vida ter valor eterno. Jesus continua depois do versículo 23, Lucas 9, 23, ele vai para o seguinte e diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Deixa eu ler o 23 primeiro, tá bom? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Esse é um ótimo versículo para a gente colocar, no nosso celular, um papelzinho que seja, para a gente lembrar do que a gente deve fazer com a nossa vida. E no 24 Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De cara a gente já percebe, que o Senhor Jesus falou, que é impossível preservar a vida no sentido de mantê-la intacta, sem uso. É impossível. Nós vamos gastar a vida de um jeito ou de outro. É impossível guardar, eu vou proteger a minha vida de modo a não viver, a não gastá-la, não usá-la de alguma forma. Então a gente vai usar a vida de algum jeito. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a usar a nossa vida. E a vida nesse mundo, a gente sabe, tanto pela experiência, mas principalmente pela revelação de Deus, pela Bíblia, que essa vida nesse mundo tem um prazo bem curto de validade. Mas sempre, não importa
com o tempo a gente vive aqui, sempre vai produzir um resultado eterno, um resultado irreversível, de recompensa ou de remorso. Isso vai ser eterno. Jesus fala aqui algo interessante, um paradoxo, que é: quando vivemos para nós mesmos, sempre estamos querendo e tentando garantir uma vida melhor. Você está falando essa ideia: quem quiser salvar, aliás, salvar aqui, a palavra salvar, o verbo salvar, ele é amplo no seu significado, então ele vai depender do contexto. Mas Jesus está comparando justamente esse poder de como é que eu vou gastar a vida, o que eu vou fazer com aquilo que o Senhor me deu, que é a minha vida, a única coisa que nós temos, na verdade. A única coisa é que quando você partir daqui, você vai levar com você ou uma vida eterna com Deus, ou uma vida eterna sem Deus. Nós só vamos levar isso, não tem mais nada. Então, quando nós vivemos para nós mesmos, sempre estamos querendo e tentando garantir uma vida melhor. A gente quer salvar a nossa vida, quer fazer com que ela seja melhor, protegida, preservada de alguma forma, sem problemas, sem prejuízos. Acreditamos que se a vida for gasta do nosso jeito, é isso que nos dará aquilo que nós mais precisamos, os resultados melhores que nós queremos. Mas percebe, Jesus, como nosso Criador, ele é a pessoa que mais se preocupa com isso. Por isso ele disse no versículo 23, que é o reflexo da sua própria vida, que a gente já tem visto, e ele está dizendo: olha, isso que eu estou falando para vocês é porque se você quiser viver de um certo jeito, vai ter um certo resultado, se você viver de um outro jeito, vai ter outro. Eu estou preocupado com a maneira como vocês estão vivendo, porque uma coisa vai levar para um lado ou para o outro, é inevitável. Então, Jesus afirma algumas verdades absolutas nesse versículo 24. Qualquer pessoa que quiser, percebe? Quiser viver para si mesma, é certeza de que perderá a sua vida. Vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas a vida, ela afirma que cada coisa que nós fazemos, cada decisão, cada caminho que a gente escolhe, né, sempre é motivado pelo desejo dominante em nós naquele momento. Sempre é isso. Sei que vocês já sabem disso, a gente fala bastante isso na igreja, mas a gente sempre faz, no final das contas, aquilo que nós mais queremos. É sempre assim. Aquilo que realmente desejamos, aquilo que vai dirigir os nossos passos, ou vai ser pelo amor que nós temos a Deus e pelo que Ele aprova, ou pelo desprezo que nós temos por Ele, portanto fazer algo que Ele reprova. Mas é sempre assim. Por exemplo, alguns versículos aí: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se a pessoa tiver Deus como Ele deve ser na vida dela, no lugar certo, se o Senhor for o seu alvo, aí sim ela vai poder desenvolver sua vida, os seus desejos. Deus vai estar aprovando aquilo, vai estar abençoando o que ela quer fazer. Por quê? Porque o seu foco está no que deve ser, no Senhor. E o oposto também é verdade. Olha esse versículo de Miqueias, por exemplo: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Percebe? Os maus desejos da sua alma, por isso que eles viviam daquele jeito. O que as pessoas mais querem é o que elas vão fazer. Números: e as bordas estarão ali para que venhas nos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. O Senhor falou para a gente viver, fazer para a nossa vida. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Percebe? O
Primeira referência, talvez, daquele que a gente já viu, né? De 1 João, no capítulo 2. Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Ele quer participar da palestra, né? Ele quer viver para si mesmo. Ele fez o que ele queria aqui, mas ele precisa ser expulso do nosso meio. Obrigado. Não seguirei os desejos do vosso coração. De qual maneira de fazer isso? Deus falou: segue o que eu falo para vocês, os meus mandamentos, vive desse jeito. Gálatas, digo porém, estava ali já? Isso. Digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual é o querer do cristão? Andar no Espírito, fazer a vontade de Deus. Ele quer agradar a Deus, ele quer ser transformado. Mas a gente tem a nossa carne, que também tem um monte de desejos arraigados nos seus vícios, nas coisas que ainda acredita que darão a vida que eu quero ter melhor para mim. E tem uma luta ali, sempre essa luta. Tiago 1: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado ou provado, traz para fora o seu coração pela sua própria cobiça, por aquilo que eu quero mais, aquilo que eu mais desejo naquela situação, ou com aquele relacionamento, com tal pessoa, com a minha vida. Quando a minha cobiça me atrai e me seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, de Deus não surge o mal contra nós, é de nós mesmos que surge, é da nossa luta, é dos desejos desordenados da nossa carne, daquilo que nós queremos tanto que somos capazes de pecar para conseguir, e quando não conseguimos, pecamos ainda mais, revoltados porque queremos, acreditamos. Quem quiser salvar a sua vida, eu quero fazer com que minha vida alcance algumas coisas. Então, interessante que em Lucas 9:24, esse versículo, a ideia por trás da palavra alma, a gente já estudou isso aí quando vimos aquela série de depressão na igreja. Lembra, quando você pensa na palavra alma, significa a soma das necessidades mais profundas de cada um de nós. Não significa só um sentimento, uma parte material, mas a alma reúne esse conjunto de tudo que realmente eu mais preciso, ok? E aqui no caso a alma tem a ver também, ele representa a vida mais importante da pessoa, aquilo que o Senhor Jesus falou nos evangelhos também, né? Não temais aqueles que matam o corpo, mas aqueles que podem fazer perecer a sua alma, o seu ser verdadeiro no inferno. Porque o corpo vai ficar aqui mesmo, vai virar pó e vai virar outro, ok? Mas a alma, aquilo que eu sou de verdade, aquilo que reúne tudo que eu preciso, todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu anseio, aquilo que eu vou me tornar um dia, de um jeito ou de outro, ok? Então, é na alma que nós vamos ter a nossa vida satisfeita ou insatisfeita, é ali que vai acontecer a coisa. Então a palavra salvar que Jesus usa aqui, nesse contexto, significa a tentativa da própria pessoa em conservar, que existe na palavra salvar esse conceito muito forte, em conservar a sua vida com tudo que ela decide que é melhor para si mesma, conforme o que esse mundo oferece, que é o que a gente viu ontem, lá em 1 João 2. O mundo oferece a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Viver atrás dos meus desejos de qualquer jeito,
ok? Ficar indo atrás daquilo que eu prefiro e no final ficar ostentando essa vida, ficar tentando ser aprovado pelo mundo inteiro pela maneira que eu escolhi viver para mim mesmo. Então, quem quiser a conservar a sua vida segundo esses critérios mundanos, e no versículo 25 reforça isso, para saber que Jesus está falando isso mesmo. Por isso ele fala no 25: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Justamente ele está falando disso. Conservar, salvar a sua vida é tentar preservar, tentar viver desse jeito, segundo os critérios mundanos, não de Deus. Por isso que ele fala o que ele falou no 25. Então a palavra perder, que ele diz aqui, aí, significa a pessoa gastar a sua vida para o que Jesus considera melhor. Você compara uma coisa com outra, oposta ao que o mundo oferece, e isso fará com que todas as necessidades da sua alma e a sua vida como um todo sejam plenamente satisfeitas, e ele poupará a sua vida de ser destruída, inclusive do inferno. Então percebe esse paradoxo aqui? Eu quero preservar, eu quero escolher como eu vivo, porque eu acredito que aquilo vai ser melhor para mim. Vai se destruir, Jesus falou, vai se perder, vai acabar com a sua vida. Eu quero gastar a minha vida, eu quero perder ou gastar a minha vida, que a palavra significa isso, para o que Deus escolheu para mim. Ela vai ser gasta, ela pode até ser destruída por causa de Jesus. Você vai ganhar a sua vida, ela vai valer a pena. Você vai perceber que sua vida vai valer a pena aqui e depois muito mais. É isso que ele está falando. Então Jesus diz também, outra verdade absoluta: qualquer pessoa que perder sua vida para Jesus, um cristão, é certeza que ganhará sua vida. Agora percebe, ele começa no 24, quem quiser, e depois na metade do versículo não é querer simplesmente, porque não é boas intenções que fazem nada. Aqui não usa a palavra querer. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder, é uma ação, não é simplesmente, porque irmãos, fala a verdade, a gente já sabe tudo isso, certo? A gente já ouviu isso várias e várias vezes na nossa vida, principalmente a gente está andando com Cristo há muito tempo. Então, quantos estudos, quantas mensagens, quantos retiros, a gente já não saiu com um desejo muito bom de viver do jeito que Deus queria. O problema é que se ficar só no desejo, está caindo na primeira parte do versículo. Eu estou querendo algo, mas o que eu estou fazendo de verdade para a minha vida? Jesus não coloca querer, não coloca nesse nível para nós agora desse outro lado. Quem perder, ou seja, quem gastar a sua vida, quem começar a sair daqui e falar assim, o que eu vou fazer de diferente a partir de agora e fazer de verdade? Isso não adianta nada. Senão vai cair no que Tiago, capítulo 1, 22 para frente diz. Ouve, está olhando no espelho da Bíblia, nossa, é verdade, eu preciso fazer diferente. Se eu não praticar, daqui um ano, você vai estar olhando no espelho de novo, e combinando com Deus de novo, só que já passou a sua vida um ano, e você não fez a sua vida o que você devia ter feito, você perdeu, você gastou mal a sua vida um ano. E Jesus falou que a gente ia gastar cada dia da nossa vida para Ele, não é? Cada dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, cada dia. Eu não quero perder minha vida um ano, nem um dia, e sei que você também não quer.
Mas é por isso que a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que o tempo com Deus tem que servir para isso. Devocional bom, tempo com Deus bom, é aquele que você sai dali tendo pedido a Deus o que Ele quer que você peça para a sua vida e aprendido dele o que fazer e começar a praticar aquilo. De maneira perfeita? Não. Mas você está andando para frente. Você está fazendo alguma coisa com o seu ouvido. E no meio do percurso vai ter ajuste para fazer, não tem problema. Vai ter que cair levanta, vai ter que pedir perdão, vai ter que ajustar um monte de coisa. Não tem importância, Deus sabe disso, Ele nos conhece. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Senão a gente vai ser mero ouvinte, não praticante, enganando-nos a nós mesmos, achando que estou vivendo o que Jesus falou aqui, mas sem praticar eu não estou. Então estou perdendo a vida de maneira errada. Então não é perder, né? Simplesmente não é querer viver, mas viver mesmo, gastando sua vida como Jesus gastou a dele, e para aquilo que ele ordenou aos seus discípulos. Jesus estava indo para onde mesmo? Quando ele falou isso para eles? Para a cruz. Lembra que a gente falou ontem? Discípulo vai seguir Jesus para onde? Para a morte, para a cruz. Só que só vai acontecer, né? Seguir Jesus só vai acontecer se eu segui-lo para a cruz, é lá que ele está indo, para matar nós mesmos, naquilo que não presta mais para a nossa vida. E matar nós mesmos só vai acontecer se eu estiver sendo menos egocêntrico, negando a mim mesmo, me colocando no fim. O meu desejo, a minha vontade lá atrás, é de Jesus na frente. Senão não vai acontecer. Jesus também afirma, é isso? Isso. Toda pessoa que fizer isso, toda pessoa que gastar a sua vida por causa dele, vai experimentar de verdade que é a melhor vida que a gente pode ter, tanto aqui, e aqui é só o flash, é só o anúncio do que a gente vai experimentar na sua presença depois. Então, o seu material aí, juntando tudo, né? Alguém pode ler para nós, por favor? Juntando tudo, quem pensa que vivendo para se satisfazer segundo os seus próprios desejos, valores mundanos irão suprir suas necessidades mais profundas, e assim a sua vida dará certo, está enganado porque está caminhando justamente para a destruição de sua vida, de sua alma, de todo o seu ser. Por outro lado, quem gasta sua vida para as mesmas coisas que Jesus viveu, oposto ao que o mundo aprova, terá suprido as suas necessidades mais profundas e poupará sua vida de muitos males e seres superiores. Obrigado. Quem quer se preservar, segundo os valores do mundo, já está se destruindo. E quem se destrói, por causa de Jesus, se preserva para sempre. Isso acontece porque quando Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, isso aqui não é uma afirmação, quem sabe, poética, alguma coisa que, assim, né, para impactar os seus ouvintes, simplesmente. Ele estava falando uma verdade absoluta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então isso é sério, é verdade isso aqui. E as pessoas vão comprovar, vivendo, se gastando por Jesus, o que de fato Ele é, na vida dessa pessoa e por meio dela, ou ela vai comprovar também o que de fato Ele é, só que de um outro jeito muito ruim de experimentar, de não viver como Ele falou, porque de fato Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se eu viver para Jesus, é isso que eu vou experimentar e me satisfazer. Se eu viver diferente do que Jesus quer para mim, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, só que eu vou experimentar o outro lado de Jesus, que não é o cordeiro, mas é o leão,
E ali não tem mais o que fazer, porque isso é uma verdade absoluta. Se a vida é Jesus e se a vida é o que ele viveu, é assim para todo mundo, não tem outra opção. É para a cruz que nós devemos ir, é matar o nosso ego, é ser menos egocêntricos, como o Senhor fez com a vida dele, negando-se a si mesmo todo dia, caminhando para o seu destino, para mostrar de fato quem ele é, e para produzir fruto, e com gente a mesma coisa. Isso é uma verdade absoluta. Nossa existência, né? Ok, lemos João 1, no mesmo versículo, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nossa existência depende de Jesus como nosso Criador, e a qualidade dessa existência e seu destino depende de Jesus como nosso Salvador e Senhor. Jesus é nosso Criador, nossa existência depende disso, e a qualidade da nossa existência depende dele ser nosso Salvador e Senhor. É o que ele disse aí: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus dá vida para nós, e Deus dá uma vida que Ele planejou para nós. Tudo depende de vivermos como Jesus quer que a gente viva. Tudo depende de conhecermos Ele, sermos conhecidos por Ele, sermos salvos por Ele, alcançados, perdoados, como a gente cantou aqui hoje, nossa identidade formada nele, e vivermos então o jeito que Ele viveu. Somos totalmente dependentes de Jesus para que a nossa vida tenha valor e satisfação. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todo mundo tem fome e sede na sua vida. E não está falando de coisas literais, né? Aqui está falando, usou uma situação literal ali, quando ele multiplicou os pães, mas ele está falando daquela fome e sede mais profunda que toda pessoa tem, reconheça ou não, toda pessoa tem, toda pessoa busca alguma satisfação, comprovando, mesmo que ela viva como ela bem entende, mas ela está comprovando ao buscar algo para a sua vida, ao ter algum tipo de esperança, pode ser uma porcaria que for, que ainda tem alguma coisa que não está certo, que está faltando, que, peraí, não está do jeito que eu acho que devia. Todo mundo faz isso, todo mundo pensa nisso, todo mundo busca alguma coisa, todo mundo nasce insatisfeito e permanece insatisfeito, até experimentar o pão da vida. E aí a sua vida vai ser, ele vai aprender as propriedades desse alimento, como isso vai fazer bem para ele, como que agora aquilo vai produzir o que ele precisa para viver daí para frente. Por isso, aprender a viver é viver do jeito que Cristo viveu, por meio do poder dele, para que ele seja visto na sua vida. Quando isso acontece, você se satisfaz em Jesus, não importa o que aconteça. Por isso que Paulo escreveu o que ele escreveu em Filipenses 1:21, um versículo que eu acho que é usado com muita irresponsabilidade. Tem que tomar cuidado para usar esse versículo, tem que ter vida com Jesus para usar esse versículo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Falar isso é bonito, só que Paulo tinha em Jesus o seu sustento de vida verdadeiro. De fato, quando as pessoas massacravam o apóstolo Paulo, elas não tiravam nada dele do que ele precisava para viver, porque Jesus permanecia do mesmo jeito na vida dele, continuava vivendo para Jesus do mesmo jeito, e ninguém alterava isso. Ele não ficava questionando assim, e agora, assim, será que eu vou voltar para trás? Não,
ele já tinha a sua fome e sede resolvidas em Cristo, e ele sabia que não importa o que acontecesse, ele continuaria se alimentando do Senhor Jesus para viver, e Jesus jamais falharia, como nunca falhará para nós também. A questão é se nós estamos experimentando esse nível de dependência de Jesus, porque se nós não estamos experimentando esse nível de dependência, e as situações, as provações, o que as pessoas fazem, que nós vamos mostrar realmente se nós estamos nesse nível de dependência ou não, nós continuaremos, como eu tive ontem, provações, perseguições virão, por sermos de Jesus. A questão é se a gente vai continuar como discípulo, vamos continuar vivendo do mesmo jeito, acreditando que quando Jesus falou, bem-aventurados vocês são felizes de verdade quando por causa do meu nome vos perseguirem, maltratarem, tudo aquilo lá. Se a gente vai continuar enxergando isso como um privilégio, uma alegria verdadeira, porque dependemos dele, somente dele para viver, ou se a gente vai, acho que eu tenho que fazer uma coisa agora, porque eu não sabia, não tinha lido a letra miúda aqui, eu acho que eu não tinha visto esse negócio aqui também, acho que eu vou voltar para trás. Vou viver de um jeito agora, eu preciso fazer as pazes com o mundo aqui, porque tá pesado o negócio para mim. Então, quando Paulo falava isso, para mim viver é Cristo, era verdade. E o morrer é lucro. Chegar nesse ponto, eu quero chegar nesse ponto de vida também. Vamos chegar junto nesse ponto de vida? Vamos se comprometer a chegarmos juntos nesse ponto. O negócio aqui está falando. Deixa eu trocar uma pia aqui, acho que. Com a pilha agora. Qual é a mágica que você fez aqui? Você apertou um botão. Foi. Obrigado. Jesus vai para o 25 agora. Viver ao extremo como discípulo de Jesus é a única forma de sua vida ser guardada do prejuízo e da destruição eterna. Por isso ele falou que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder, se causar dano a si mesmo. Lembra da passagem também que ele conversou com aquele jovem rico? Eu quero a vida eterna, Senhor. Legal. O que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ser aceito por Deus para sempre? Para estar em paz com Deus? Faz isso aqui que você precisa e me segue. Isso aqui eu não quero. Eu vou ficar com isso aqui que eu tenho segurança. Então Jesus disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Jesus está questionando qual a vantagem de uma pessoa viver para conquistar tudo que pensa que dará satisfação à sua vida, justamente às custas de perder a única forma de experimentar satisfação, se é perder sua vida aqui para sempre. Não parece louco isso? Mas é assim que a gente é. Infelizmente, a gente vai, a pessoa se consome. Lê o livro de Eclesiastes, abre aquele livro de Eclesiastes, você vê como Salomão está falando disso. Todo o esforço, todo o trabalho, toda a energia que se gasta, uma pessoa ali de fazer, de trabalhar mesmo, não é certo mesmo, mas de acumular coisas, de acumular bens, de acumular riqueza, de ter todo tipo de experiência carnal, de relacionamentos aprovados e reprovados, então você monta de tudo de tudo, e todo tipo, ele vai falar assim, então, mas isso aqui, quando você tem, vai colecionando essas coisas, a palavra vaidade significa um vácuo, vazio. Afinal, tudo
tudo acaba no vazio. Ele fala, até os maiores esforços tem um versículo que ele fala em Eclesiastes capítulo 3, fala assim, nossa, até o homem que levanta, se empenha no seu trabalho, é motivado pela inveja de ter mais que os outros. Até que Deus falou para acontecer, porque a pessoa quer viver para si, ela quer viver para si, ela fala assim, é nisso que está o sentido da vida, é naquilo que está o sentido da vida. Por quê? Porque a gente nasceu nesse mundo como pecador, então as coisas são propagandas que falam muito ao nosso coração. Olha, sucesso é isso, a vida boa é aquilo ali. O tempo todo estamos sendo bombardeados disso aí. Nosso coração gosta desse tipo de propósito. A gente acredita nisso. E depois de 12 capítulos, no final Salomão fala, pessoal, sabe qual é realmente o sentido da vida? Guarda, teme ao Senhor. E guarda, obedece a sua palavra. Tenha um relacionamento de verdade com Jesus. E vive do jeito que Ele falou para viver. É nisso que está o sentido da vida. Porque o resto, você pode conseguir obter chegando no pináculo, onde você quiser. Você vai estar no vazio quando você conseguir tudo isso. O que vai dar sentido para qualquer coisa é viver a sua vida para Jesus, seguir do jeito que Ele seguiu e obedecendo em cada área naquilo que Ele instruiu a gente na sua palavra. Ele está falando, qual é a vantagem de viver tanto para conseguir, para falar, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da ostentar, tudo isso, às custas de se perder, de perceber que chegar no céu, ou no inferno, pior ainda, falar, a minha vida agora está desse jeito, não funcionou o que deveria. Você daria tudo que você possui, sua saúde, seu bem-estar, seus bens, sua família, tudo, em troca de simplesmente perder tudo isso? Não é louco? É o que Jesus está falando aqui. Imagina que você está morrendo de sede e vendo uma garrafa d'água, sai correndo para alcançar essa garrafa, mas você corre tanto que você tem um infarto. Essa é a ideia. Você não conseguiu, não supriu. Jesus deu um exemplo interessante aqui da mulher de Ló, né? A gente sabe a história. Nesse contexto, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Qual é a história da mulher de Ló? Alguém fala aí, resume de voz alta para a gente, rapidinho. Virou uma estátua de sal. Olhou para trás. Deus mandou que ele saísse da cidade, que ele ia na porta do céu, e ele salvou a família, né, de Ló, porque a mulher dele era muito atrás, mas achei que não deveria olhar para trás. O que Deus tinha mandado eles fazerem? Uma ordem. O que Deus tinha falado para fazer? Segue aqui, ó, eu estou mandando, vai nessa direção, não olha para trás. Ela tinha poder para fazer isso, pessoal? Será que ela conseguia fazer isso? Ou ela conseguiu, porque ela conseguia? Ela conseguiria fazer isso. O que ela fez? O que ela queria, pessoal? Ela queria viver ou queria morrer? Eu acho que ela queria viver. Você saiu correndo com o marido, né? Mas Deus falou para ela assim, ó, faz isso com a sua vida. E ela fez o quê? Não dá nada, certo? Ficou ali mesmo. Acabou, se perdeu, acabou o fim. E Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Percebe um detalhe, só que um detalhe de desobediência à palavra de Deus. Eu acho que isso aqui, ó, viver desse jeito, só nessa área, só nesse pedacinho, não vai dar nada. O problema é que Deus falou que vai dar. E cada vírgula da sua palavra, cada pedacinho é a palavra de Deus que é verdade absoluta o tempo todo acerca do que Ele fala para nós. Então,
Por isso esse exemplo não fez uma coisa tão simples. E Jesus fala: quem quiser, lembra daquela mulher lá. Quem quiser preservar a sua vida vai perder, e quem perder de fato a salvará. Ló chegou onde devia, e a mulher dele ficou lá. É simples isso aqui. Acreditou que seu desejo, era uma verdade maior do que a verdade de Deus. Mas acho que não faz mal. Era discípula de Eva, não era? Tentou a Deus, achando que as instruções dele eram uma opção. Eu vou ver, quando ele sai do retiro, ele diz assim: deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Já começou o problema aí. A questão é assim, Deus, eu vou obedecer exatamente o que está aqui. A questão é eu preciso da tua ajuda para ver como é que eu faço isso. Agora, se você está questionando, se você está assim, não sei se eu acho assim, você já está indo para o caminho da destruição. Porque Deus não deu nenhuma ordem, nenhum princípio, nenhum mandamento para a gente perceber assim: será que eu vou ou não vou? Deus não está perguntando isso. Será que eu concordo? A palavra que a gente usa muito no nosso tempo, será que eu concordo com isso? Deus não está dando a mínima para aquilo que eu concordo ou discordo. Porque eu sou um pecador cuja mente está distorcida pelo pecado, e eu não sou o filtro da verdade, nem para mim, nem para ninguém. Para nada eu sou o filtro da verdade. Eu devo abaixar a minha cabeça e submeter a verdade de Deus, assim como Ló fez e a mulher dele não fez, e tiveram dois destinos completamente diferentes. Quando você acredita que seu desejo pessoal, alimentado por sua impressão, pode comandar o que você deve fazer com a sua vida, você está agindo exatamente como a mulher de Ló. E assim como ela, você poderá servir de exemplo do que não se deve fazer com a vida. Na prática, você está vivendo como um descrente. Efésios fala isso. Paulo estava exortando a igreja, Efésios 4, para parar de viver como eles viviam antes de conhecer o Senhor Jesus. Para de viver daquele jeito, porque eles viviam, nós também. Isso, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis, não vivam mais, como também andam os gentios, onde a gente era também, na vaidade, na inutilidade, na coisa que não serve para nada dos seus próprios pensamentos, do seu próprio coração, das suas impressões, obscurecidos de entendimento, porque entendimento está na palavra de Deus, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, já não respondem, já não reagem à verdade, se entregaram à dissolução, a uma vida de assim: então agora eu vou aprontar por aí, veja o que eu quero, já perder, eu quero esse nerd de novo mesmo, eu quero perder a vida mesmo, para com avidez, com vontade mesmo, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. É uma coisa ou outra. Agora percebe? Um monte de versículos dissecando o nosso interior, falando que de verdade nós vivemos desse jeito aqui, nós precisamos parar de viver assim. Começa com a minha impressão, o meu pensamento. Tem uma verdade que é só minha. Eu vivi sempre assim. Isso está certo para mim. Errado. Isso está certo para você perder tua vida. Isso que dá certo. Não importa se as outras pessoas estão falando que dá certo. Jesus falou: se eu estou falando que não é bom e ponto final. E aí vai essa sequência, O último estágio, é cometer toda a sorte de coisas, é se perder, é se colocar assim, eu quero ser condenado mesmo, Jesus, eu quero pagar o pato, eu quero que o Senhor me mande para o inferno, é isso que eu quero, é isso que eu estou pedindo. Então, é loucura acharmos que podemos desprezar o que Deus diz
em qualquer assunto para vivermos a nossa maneira, como se Ele não tivesse nossa vida nas mãos dele e fosse deixar de cumprir aquilo que prometeu quando nos deu a sua palavra. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, o que a gente está fazendo aqui? Exatamente isso. Faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Não vos enganeis. Para de se enganar. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não tem outro caminho, não tem outra opção. É uma coisa ou outra. Ou se perder vivendo diferente do que Jesus falou, ou ganhar sua vida na perspectiva de Deus por viver como Ele viveu. Vamos parar um pouco aqui para ter intervalo, tá bom? A gente volta às 10h30.